Essa igreja é uma igreja muito diferenciada no sentido de não agradar o Senhor como Ele queria. Era uma igreja muito próspera, Jefferson. Era uma igreja, uma cidade onde todo mundo queria estar lá. A pessoa que visitasse essa cidade, Laodiceia, porque mudaram o nome dela, a gente vai ver. Ela tem praticamente 3 nomes, essa cidade. A gente vai aprender por que se chama Laodiceia essa noite, qual era o nome da cidade antigamente. Então era uma cidade que, se a gente chegasse lá para visitar, a gente não queria sair de lá porque era paraíso na terra. As pessoas da cidade não tinham liso lá. A maioria das pessoas da cidade eram todas ricas, igual a Suíça hoje atual. Mas espiritualmente, olha, a igreja estava lá, tinha tudo do bom e do melhor, material do bom e do melhor, mas a vida espiritual, ó, porque não interessa só ter a prosperidade. Não é errado a gente ter. Deus, Ele quer dar o melhor da terra para a gente, mas a gente tem que cuidar da parte espiritual. E a gente vai aprender muito nessa lição que Laodiceia representa a igreja atual, a igreja da apostasia, a igreja que não glorifica o Senhor como Ele quer, uma igreja morna. A igreja de Laodiceia, ela não é nem fria e nem quente, ela é morna, ela é neutra, ela não faz nada para o reino e é rica, e se acha rica, e se acha forte porque tem tudo do material. Espiritual, ó. Então nós vamos aprender essa grande lição nessa noite, como enfrentar essas crises, essas coisas na nossa vida e ser tremendamente abençoado pelo Senhor. A gente já sabe o contexto das 7 igrejas, que Jesus sempre faz um alerta e começa com o quê? Quem está acompanhando? Com o quê? Mais alto, eu quero ouvir você. Um elogio, depois o quê? Uma instrução e depois uma promessa. Então era uma igreja que não estava agradando ao Senhor com as suas atitudes, mas o Senhor não deixou, não desprezou jamais essa igreja, porque Deus sempre está nos chamando para nos restaurar. Deus está sempre chamando os seus servos, a sua igreja de todos os tempos, para ser renovada e restaurada na sua presença. Uma igreja restaurada, renovada na presença de Deus, é uma igreja que adora, é uma igreja que faz o ID, é uma igreja que o Senhor se agrada, como de Filadélfia. Ao contrário, completamente da de Filadélfia, essa igreja. Aqui no mapa, hoje a gente está encerrando, já fizemos Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, e hoje a gente vai encerrar com Laodiceia. Laodiceia está aqui, a igreja rejeitada, a igreja apostada e atual, porque é uma igreja forte no materialismo, mas a conduta espiritual é muito fraca, é morna diante de Deus. Ser morno diante de Deus é aquele irmão, aquela irmã, aquele crente, aquela serva que não dá um glória a Deus quando vem no culto para Deus. Ela vem para a igreja, ela não sente a presença de Deus, ela é vazia, ela é seca por dentro. Esse era o estado dessa igreja, igreja de Laodiceia. Aqui no mapa, a ilha de Patmos, o contexto está em Corinto, também onde Paulo prega. Está aqui o Egito, de onde Deus tirou o seu povo, Jerusalém, e Paulo sai para evangelizar com João, com Pedro, toda essa região da antiga Anatólia, que é a Ásia Menor, hoje atual Turquia. Está aqui a cidade do apóstolo Paulo, e essas cartas são enviadas. Escreve o que vês no livro, envia às 7 igrejas, a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Uma rota de igreja no grande centro daquela época das províncias do Império Romano.
Laodiceia está aqui. Laodiceia fica entre a cidade de Colossos, para onde também Paulo direcionou uma de suas cartas, e fica entre a cidade de Herápolis. Essa cidade de Herápolis é uma cidade muito forte e muito visitada até hoje, que a gente vai ver. E Laodiceia fica entre as duas, Colossos e Herápolis. De Herápolis para Laodiceia, 10 quilômetros apenas. O Deus que era adorado nessa cidade chamava Zeus. Esse Deus, a idolatria em cima dele era muito forte. Ele era considerado o Senhor dos deuses e dos homens que habitavam no Monte Olimpo, na Grécia Antiga. E quando, antes de Antíoco II Teos conquistar essa região, a idolatria era muito pesada em cima de Zeus, e o nome da cidade era Dióscuri, seu primeiro nome original. Uma cidade hoje está aí as suas ruínas, uma cidade muito poderosa no comércio. E vamos ver o que significa Laodiceia. Laodiceia significa aquela que é justa com a sua comunidade, então com o seu povo, com a sua nação. E tem também a origem na Grécia Antiga. Laodiceia é uma cidade turca, hoje numa rota comercial importante, que ficava situada na antiga Frígia e Lídia, a cerca de 60 quilômetros a leste de Éfeso. Atualmente a região se encontra deserta. O nome da cidade foi dado em homenagem a Laodice, mulher de Antíoco II Teos. Aquilo que eu falei lá no começo da mensagem, que quando essa mulher, irmão Hanna, foi visitar com Antíoco II a região de Laodiceia, a Dióscuri antiga, ela se apaixonou pela cidade, porque é muito linda essa cidade. E até hoje os turistas descem para lá, mudaram o nome da cidade. Mudaram o nome da cidade por causa das 7 igrejas aonde Deus mandou a carta. Mudaram justamente para abafar a igreja do cristianismo. Essa mulher, quando chega para visitar essa cidade, ela se apaixona. Aí o marido dela deu o nome de Laodice, que o nome passou a se chamar a Laodiceia, em homenagem à sua esposa. Olha aí, a cidade dada em homenagem a Laodice, mulher de Antíoco II Teos, que reconstruiu essa região. Porque é uma região que dava muitos terremotos, uma região de muitos vulcões, e a cidade sempre estava em restauração, assim como Jerusalém. Jerusalém sempre é uma cidade por cima da outra, assim também era Laodiceia. Quem está entendendo, dá uma glória bem bonita para Jesus. Veja só essa poderosa cidade. Hoje os turistas descem e tem o maior prazer em estar em Laodiceia, porque é muito lindo aí, gente. Assim como Éfeso, que é muito visitada, a pessoa que vai visitar Éfeso, ela faz de tudo para ir para Laodiceia, porque é o paraíso na terra, esse lugar. Por causa da igreja de Laodiceia, aquela igreja ficou muito conhecida entre os cristãos como uma igreja morna e apática, sinônimo de descompromisso com o Senhor e de indiferença espiritual. Inclusive, frequentemente, essa igreja é apresentada como o direto oposto da igreja de Filadélfia, como eu já falei. A cidade de Laodiceia era conhecida por sua riqueza e poder econômico, muita grana circulava na cidade. Por ficar no meio de 3 grandes rotas comerciais, a cidade se tornou um centro financeiro muito forte. Essa cidade tinha tanto dinheiro,
que quando acontecia um terremoto, lá um vulcão que devastava a cidade, eles não recorriam ao imperador romano, não. Eles tinham tanta grana que ele mesmo construiu a cidade. De tanta grana e poder que eles tinham nas mãos deles. Na cidade havia prédios importantes e muitos dos seus cidadãos eram consideravelmente ricos. Olha, não tinha lá pobre. Laodiceia era conhecida por produzir uma lã especial importante para a confecção de tecidos, que era muito difícil na época você confeccionar uma lã e um tecido. Era só para rico mesmo, porque era de difícil acesso. Até para chegar da China ao Império Romano demorava muitos dias para se chegar. Olha como era aí o paraíso. Águas termais. Além disso, a cidade ficava localizada nas proximidades das fontes de águas termais. Isso aqui me chamou muita atenção, porque a mamãe está fazendo hidroginástica. E quando eu levei ela lá na piscina, que eu entrei lá, goma sauna, a piscina é quente, porque é para tratamento. Era assim que era aqui, só que aqui é natural. As pessoas desciam para ir para se tratar, e até hoje é assim. Não mudou isso aí. As pessoas descem para lá atrás de cura, atrás de paz espiritual, atrás de conforto. Até hoje é assim. Esse lugar é um lugar que chama muita atenção. Presta atenção nessa mensagem. A cidade de Herápolis, vizinha de Laodiceia, possuía fonte de águas quentes que eram usadas com propósitos medicinais. E realmente faz bem para a saúde, porque a mamãe foi lá, fez um exercício na perninha dela e dormiu até melhor. Ela falou, ela se sentiu até melhor. Faz bem para a saúde. Faz bem para a saúde. E não é errado você buscar na medicina, viu? Por isso tem aí os médicos para a gente buscar quando precisar buscar. Glória a Deus. A cidade de Colossos, igualmente vizinha de Laodiceia, também contava com uma fonte de águas frias das montanhas que era muito apreciada. Em Herápolis, as águas eram o quê? Eram quentes, e em Colossos as águas eram ao contrário, fria. Por isso que o texto diz que a igreja não era nem fria e nem quente, ela era morna, porque não fazia nada para o reino de Deus. Só queria saber de mordomia, só queria saber das riquezas e desfrutar as riquezas, e esqueceu de trabalhar para o reino de Deus, porque o reino de Deus é trabalho. O reino de Deus é trabalho, irmão. Não é só vir aqui não, é trabalho. Tem que trabalhar, fazer alguma coisa para o reino. Está aí uma Herápolis, aqui é o rio Rico, onde ficam essas fontes. Desce aqui, por aqui, vem para Herápolis, vem para Laodiceia e desce para Colossos. Isso aqui são os tubos de onde vinham essas águas e chegavam morna em Laodiceia por algumas linhas de estudos. Não são todos que concordam com essa tese. A cidade de Laodiceia fora construída não a partir dos seus recursos naturais, mas pela localização estratégica. Em função disso, era desprovida de fonte de água, cujo abastecimento vinha do sul, via aquedutos. Por esse motivo a água chegava à cidade morna, porque saía de lá fria, vinha nesses aquedutos por debaixo da terra e chegava na cidade morna. Muitos teólogos defendem que eram assim, outras linhas não, mas o importante é a gente ter o conhecimento e ver que já existia esgoto, né? Já existiam os lugares para onde as águas vinham para outras cidades, era aquedutos. O Império Romano construiu muito, está aí na história para você ver. Se você for visitar a Europa um dia, você vai ver as ruínas aí para comprovar. Olha aí, mais uma ruína, cidade forte. Na sequência, o Senhor disse que conhecia as obras daquela igreja de Laodiceia, porque o Senhor conhece tudo, ninguém engana ele. O problema era que o corpo de crentes daquela igreja
não era nem frio nem quente. Inclusive Jesus disse que seria melhor que ele fosse frios ou quente. Mas nem isso eles fizeram. Talvez ser frio nesse caso significasse ser alguém que ainda não havia tido contato com o Evangelho e podia ser evangelizado, um novo convertido, que está ali buscando conhecimento. Mas tem uns que já chegam engrenando, né? Eu, quando me converti, logo eu me engrenei, foi para o Vale da Esperança, foi para a oração do meio-dia, foi para a vigília e não parei mais, porque eu queria estar na presença do Senhor. Mas tem uns que chegam, né? É travado, vai, uma constância, volta, vai, volta, vai. E Jesus não quer que você seja neutro no reino. Você pode ser até frio, mas faz alguma coisa. Mas o certo é ser fervoroso, é ser quente, é ser cheio do Espírito Santo, cheio da presença de Deus. Da mesma forma, ser quente talvez significasse ser alguém fervoroso na fé, isto é, um cristão comprometido com Cristo e com a obra do Senhor. Olha aí como é o paraíso, onde as pessoas desciam. Por outro lado, podia ser que ser frio, nas palavras de Jesus, significasse ser uma igreja semelhante àquela do tipo de água refrescante, adequada para saciar a sede de alguém. Também era possível que ser quente significasse ser água termal, usada naquele tempo com propósito curativos, medicinais, e acontecia realmente isso. As pessoas desciam para lá realmente para em busca de cura e busca de prazer e de paz espiritual. Mas o real estado dos crentes de Laodiceia era de mornidão, um estado que deixava o próprio Cristo enjoado. Está vendo aqui como Jesus puxa ele do crente? Que crente morno com ele não agrada ele não. O crente morno não agrada a Deus. Ele tem que fazer algo para o reino do Senhor. Ele tem que fazer algo, ajudar o próximo, abençoar a vida das pessoas, fazer a obra do Senhor. Isso é muito interessante, porque o Senhor Jesus Cristo não disse que está virado com a igreja de Laodiceia e pronto para destruí-la. Ele simplesmente disse que estava nauseado a ponto de vomitar da sua boca de tanta decepção com aquela igreja. Isso são pessoas que Jesus está chamando. Olha, meu filho é por aqui, meu filho se converte, meu filho, realmente eu estou te chamando. E Jesus vai chamando. Aí uma hora a pessoa não ouve, aí Jesus começa a tratar, Jesus começa a cobrar. E o tratamento de Deus sai de baixo, que quando ele tratou comigo, meu irmão, só não me desviei, porque realmente foi muito interno. Este é um tipo de sentimento do Senhor em seu relacionamento com alguém que não se repete em nenhum outro lugar da Bíblia. A igreja de Laodiceia era uma igreja morna, era uma igreja espiritual, de apatia espiritual, um estado de apatia espiritual muito forte. Laodiceia era indiferente espiritualmente, aceitava tudo que entrava na igreja. Em termos práticos, aquela igreja estava confortável e acomodada com o mundo e com tudo que estava lá, porque tinha tudo na cidade. Nós somos ricos aqui, a gente não precisa estar se matando, evangelizando, fazendo a obra, tá bom já. Deus tem nos abençoado aqui, meu irmão, não é só isso não. Aleluia. Não é só isso não, nós temos que ter compromisso com o nosso Deus. O Senhor Jesus apontou de forma direta o erro daquela igreja. Os crentes de Laodiceia tinham um espírito de autossuficiência. Eles diziam, estou rico e abastado, e não preciso de coisa alguma, porque tinha tudo na sua casa. É igual quando Jesus abençoou o crente está ali orando, aí Jesus vai e começa a prosperar ele, começa a levantar ele para de caminhar, ele para de vir para a igreja, ele para de fazer coisas para o Senhor, se envolve com o mundo, ouve música do mundo, bebe, faz tudo aquilo que Deus não quer que ele faça. Os crentes de Laodiceia eram orgulhosos e tinham sido influenciados pelo modo de vida daquela cidade.
Porque existia uma cultura muito forte, adoração a Zeus, a outros deuses do panteão grego-romano. E as pessoas queriam saber só de curtir a vida. É assim que está o mundo hoje. O mundo está assim. A pessoa que tem uma balinha na agulha, ela quer estar só viajando e passeando. Isso não é errado, mas tira um tempinho para fazer para Deus, trabalhar, fazer algo para ajudar o reino do Senhor. Amém? E isso que agrada ao nosso Senhor Jesus Cristo. Provavelmente eles se consideravam cristãos excelentes, estavam espiritualmente ricos, eles se diziam, por causa da riqueza. E Deus está abençoando muito a nossa vida, tem tudo aqui. E Deus está falando: vocês são mornos, vocês não são frio e nem quente, vocês são mornos, vocês são neutros na minha obra, porque vocês não fazem nada para o meu reino. O compromisso da gente tem que ser com Deus, irmãos. Meta isso na cabeça de vocês. Parece que os crentes de Laodiceia eram daquele tipo de pessoa que pensa não merecer nada menos que a bem-aventurança de Deus. Só quer receber. Eu conheço uma porrada de crente que só quer vir a nós com Jesus, só receber. É só receber, não faz nada para Deus. Não vem na igreja, não canta um hino da harpa, vem na igreja, não dá um testemunho, vem na igreja, não dizima, não oferta, não ajuda nada, só quer receber. Venha Jesus, venha Jesus. Assim é muito bom. Olha, eu estou pregando o que Deus está mandando eu falar aqui, é dentro da palavra. Porque a igreja verdadeira é aquela que prega a verdade. Ai de mim que não prega a verdade. Olha no meu coro, ó. E tem que viver também, vigiar. Em outras palavras, parece que os crentes de Laodiceia acreditavam que o Senhor não ousaria deixá-lo de fora do paraíso. O cara se engana com Deus. Aqui que a Xuxa quebra a cara dela, porque ela diz que tem que reescrever a Bíblia, porque é muito duro o que está lá na Antiga Aliança. Em algumas passagens é muito dura. Olha o que vai acontecer com os crentes mornos, estão fora com Deus. Olha o que vai acontecer com pastores que passam na mão de coisa errada, estão fora com Deus. Tem que pregar. Aqui eu prego a verdade e falo a verdade. Agora quem manda na tua vida é tu, meu irmão. Eles não conseguiam enxergar o próprio pecado, estavam acomodados com a sua prepotência espiritual, porque quando o pecado ele cauteriza a tua mente, tu se acostuma na prática do pecado e tu não consegue mais sair de lá. A pessoa se acostuma a viver daquela vida e Deus não quer. Vai lá, conserta o teu altar e vem e me serve. Ô Jesus, tu está pegando dando lampada na nossa costa hoje. Então, enquanto que os olhos humanos, aquela congregação se enxergava rica, abastada e tão realizada ao ponto de não precisar de nada, aos olhos do Senhor, aquela igreja era vista como infeliz, miserável, cego e despida, nua aos olhos do Senhor espiritualmente, porque era morna. Era morna. E não devemos ser mornos na obra do Senhor Jesus Cristo. Olha aí, olha essa imagem. Essa imagem aqui me chama a atenção. Não sei se chama de você. Essa imagem aqui me chama a atenção porque isso aqui era uma potência. Isso aqui era uma potência aos olhos humanos. E olha como é que está agora. Traduzindo para a nossa vida espiritual, quando a gente brinca com a nossa vida espiritual, a gente fica igual essa cidade, só ruína. E não consegue sair da mornidão e não consegue trabalhar e fazer a vontade de Deus. Olha aí, quem pensou? Todo o dinheiro do mundo, toda a riqueza do mundo, olha como é que está aí a cidade de Laodiceia, em ruínas, meus amados irmãos. Após revelar a verdadeira situação espiritual da igreja de Laodiceia, o Senhor Jesus graciosamente exortou aquela igreja. Por que Deus exorta a nossa vida? Porque Ele te ama e me ama, meu amado. É interessante notar o tom pastoral
misericordioso com Cristo falou àquela igreja. Apesar de todo o problema, Jesus entra com misericórdia, com graça. Olha, está aqui, vinde a mim, todos que estão cansados, sobrecarregados, eu vos aliviarei e mostrarei coisas grandes. Falou para Jeremias, que vocês não conhecem. Curiosamente, ele não deu uma ordem, mas deu um conselho àqueles crentes. A igreja de Laodiceia estava cega para o seu próprio pecado. Nem mesmo o famoso remédio para os olhos produzido na universidade daquela cidade, veja como era forte. Tinha até universidade que produzia um tipo de colírio que hoje a gente usa aqui. Eu estou precisando de um que está caindo lágrimas aqui. Não era qualquer cidade. A igreja de Laodiceia precisava de um colírio contra a cegueira espiritual. Amado, levante a mão de vocês que eu vou profetizar na vida de vocês. Eu quero profetizar na vida de vocês que Deus ama tantos, vocês não, todos nós, eu me incluo no meio porque eu não sou perfeito. Eu profetizo nessa noite na nossa vida, meus amados irmãos, que nenhuma cegueira espiritual vai pegar a nossa vida. Eu profetizo que nenhuma cegueira, que nenhuma mornidão espiritual vai nos tirar da presença e da casa de Deus. Haja o que houver, Deus vai dar estrutura para a sua igreja, para caminhar e fazer a sua obra. E bate palma para Deus. A igreja precisava de um remédio eficaz para abrir os seus olhos, a fim de que ela pudesse enxergar o trono da graça de Deus. Por isso que tem a palavra. Por isso que tem a palavra, porque aquela igreja estava em conforto. E o Senhor falou: olha, eles estão em conforto, tudo bem, eu abençoei, mas não é só isso. Tem algo a mais. Tem algo a mais a se fazer. Esse tipo de colírio só podia ser encontrado em Cristo Jesus. Um colírio espiritual. Um colírio que refresca a nossa alma. Levanta a tua mão. Um colírio que refresca o teu ser. Um colírio que refresca a tua alma, se tu crê. Um colírio que te sara. Um colírio que vem do alto, que te abençoa, que te prospera. Toma posse, meu irmão. Toma posse. E que te dá livramento. E que te dá livramento e guarda a tua casa, a tua família. Meu Deus do céu. Glória a Deus. Queridos irmãos, quando Deus exorta uma igreja, sabe por que Ele exorta? Porque Ele quer abençoar, queridos. Deus exorta a igreja porque Ele quer o melhor para os seus filhos, para os seus servos. A igreja de Laodiceia recebeu a carta mais severa da parte de Cristo, porque estava em seu conforto, porque estava em seu bem bom na vida, acomodar a vida espiritual. Olha, não vou te negar, se tu se acomodar na tua vida espiritual, o diabo vai brincar de pira lá na tua casa. Não deixa acontecer isso, vai para frente, guerreia na tua casa, ora na tua casa e expulsa de lá os demônios. Diferentemente das outras igrejas, Laodiceia não havia nada elogiável. Meu Deus do céu, tem crente que Jesus elogia. Porém, o Senhor Jesus Cristo buscava restaurar aquela igreja e tinha um plano, olha, maravilhoso para ela. Oh, meu Deus do céu, como tu és bom, como tu és misericordioso, como tu és tremendo, Senhor, porque tu sempre quer nosso melhor e nos abençoar. Meu Deus do céu. Agora entra no texto. Ao anjo da igreja em Laodiceia escreva: estas são as palavras do Amém, a testemunha fiel e verdadeira, soberano da criação, Jesus Cristo, o Verbo. Conheço as suas obras, sei que você não é frio nem quente. Melhor que seria frio ou quente assim, porque você é morno, nem frio nem quente. Estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Você diz: estou rico,
adquirir riqueza e não preciso de nada. Não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego, que está nu. Dou-lhe este conselho: compre de mim ouro refinado e fogo, e você se tornará rico. Compre roupas brancas, vista-se para cobrir sua vergonhosa nudez, e compre colírios para ungir os seus olhos, e pode enxergar a minha presença. Repreendo e disciplino aqueles que eu amo, porque isso seja diligente e arrependa-se. Eis que estou à porta e bato. Eis que estou à porta e bato. Eis que estou à porta. Cadê o fundo? Cadê o fundo, meu Deus do céu? Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e serei com ele e ele comigo, porque Deus nos ama. E bate palma para ele nessa noite. Aleluia. Ao vencedor, a promessa. Ao vencedor, darei o direito de assentar-se comigo em meu trono. Olha essa promessa. Aleluia. Assim como eu também venci e sentei-me com meu Pai no seu trono. Aquele que tem ouvidos para ouvir, ouça o que o Espírito diz à igreja. Hoje essa cidade é conhecida como os tesouros da Turquia. Pamukkale, uma das cidades mais visitadas. Nós vamos ver agora. Baixa o som. Olha como essa igreja é rica até hoje. É o paraíso na terra, queridos. Foi para essa igreja que Cristo escreveu e exortou, porque Ele o amava e ama. Te deleita agora aí e seja impactada pela glória de Deus. A história diz que Cleópatra, quando ela visitou esse lugar, ela se encantou, porque é um lugar muito lindo. A pessoa nem quer mais sair daí. É igual uma morta. Quando a pessoa vê, ela se deita numa morta, ela flutua, ela não afunda. Olha só, para onde as pessoas iam buscar as curas, onde as pessoas desciam para ir, era muita gente. Por isso que Laodice, a mulher de Antíoco, se apaixonou pela cidade. E hoje os turistas tudo descem para Laodiceia. Olha os balões. Foi para essa igreja que Cristo escreveu. Sabe o que eu aprendo nessa mensagem aqui? Levante a mão de vocês. Sabe o que eu aprendo com essa mensagem aqui? Que Deus sim quer nos dar as coisas boas dessa terra.
Que Deus sim quer dar o lazer para a família. Que Deus sim quer que você viaje. Que Deus sim quer te dar muitas coisas, teus sonhos sendo realizados. Mas sabe que Deus pede para nós uma coisa muito simples: só que eu glorifique o seu nome, só que eu dei a glória para Ele. Olha, Deus me levou lá, Deus realizou meu sonho, Deus fez coisas grandes por mim. Isso aqui é para mostrar o que a Bíblia diz que é a verdade. Mas vê se a grande mídia mostra. Olha só como era essa cidade, os portões dessa cidade. Uma cidade muito rica, muito próspera. Deus nunca vai proibir a igreja de ter algo grande. Os maiores descendentes de Deus nessa terra são os ricos, as pessoas ricas dessa terra. Os maiores são os judeus e os árabes nessa terra, por causa da promessa que Deus fez ao patriarca Abraão. Vai em Dubai para te ver, vai no Emirados Árabes para te ver, tudo descendente de Abraão, filho de Ismael. Que a riqueza da terra enferruja, né? Porque tudo passa, mas a riqueza espiritual ela é eterna. A riqueza espiritual ela é eterna, ela é tanto nesse planeta Terra como na era do porvir com Deus. Olha só esse anfiteatro, olha esse teatro, meus amados irmãos, como essa cidade era soberana e poderosa. Daqui a pouco, o jogo aí do Flamengo, né? Esse tempo mais vem daí. Você está vendo aqui. Mas o vídeo do Rodrigo Silva a gente já vai encerrar. Cidade que eu estou, cidade de Laodiceia. Aquela cidade que recebeu a carta do Apocalipse, você lembra? O Apocalipse divide a história da igreja cristã de maneira profética em 7 períodos. E o 7º período, representado pela 7ª carta, é o período de Laodiceia. Esse templo aqui data da época do apóstolo João, na verdade até antes dele, ele é do período helenístico. A cidade aqui foi reconstruída várias vezes, principalmente por causa de terremotos que ocorreram aqui na região. Pois bem, deixa eu falar um pouquinho para você sobre esse templo e o nome da cidade. Originalmente, na época dos gregos, a cidade chamava-se Dióspolis, ou Cidade de Zeus, porque Zeus era o grande patrono dessa cidade aqui. Só que quando Antíoco Epifânio destruiu várias cidades da região aqui, ele também ia destruir a cidade de Laodiceia. Mas a esposa dele, chamada Laodice, gostou tanto da cidade que ela pediu ao marido para que ele a homenageasse, dando para ela o nome da antiga cidade de Dióspolis. Agora você pode imaginar, se as pessoas que aqui estavam eram bem religiosas e cultuavam Zeus, certamente elas não aceitariam tão facilmente a troca da cidade, não é mesmo? A troca do nome, eu digo. O que então Antíoco fez? Veja, ele tinha um dilema. Se ele destruísse a cidade para impor o novo nome que ele queria para homenagear a sua esposa Laodice, ele não teria aquela cidade bonita que a esposa tanto ganhou. Por outro lado, se ele mantivesse uma relação com eles assim muito amistosa, talvez não lograria êxito. Sabe o que Antíoco fez? Ele seduziu a cidade através de fortuna, ele trouxe para cá muitos investimentos, ampliou a cidade, trouxe mármore caro, ficou uma das cidades mais limpas de toda a região do Vale do Licos. Com base nesta adulação, nesta compra de favores, o povo então facilmente aceitou trocar a cidade de Dióspolis, cidade de Zeus, para Laodiceia, em homenagem à esposa de Antíoco. Você percebeu o que aconteceu aqui na história? Um povo que era religioso
firmemente religioso, a uma divindade pagã, é certo, mas o que eu estou acentuando era que o povo tinha uma religião que facilmente foi trocada pelos favores trazidos por Antíoco. Deixaram de ser a cidade de Zeus para se tornar a cidade de Laodice, ou a cidade de Laodiceia. Bem, além disso, existem outros fatores históricos curiosos com relação a esse lugar. Um deles é que aqui foi construída uma das maiores escolas de medicina da região e uma escola que era especializada, pasme, em oftalmologia. Anote, uma cidade rica, com uma escola de oftalmologia, e além disso eles produziam um tipo de lã negra aqui que era muito cara e acabava sendo como uma espécie de padrão da moda daquele tempo. Hoje, quando as pessoas falam da moda, eles falam de Paris, Milão, Nova York. Naqueles tempos, a grande moda seria Roma e Laodiceia, uma cidade que produzia roupa, produzia moda, produzia cura, tinha dinheiro. João, escrevendo por inspiração do Espírito Santo, trouxe aqui as palavras exatas que Jesus lhe disse no Apocalipse. E ele fala de uma igreja cristã que estava, de certa forma, seguindo um trajeto muito semelhante ao povo de Laodiceia. Os cristãos também tinham a sua religião, tinham o seu Deus, mas eles estavam trocando a sua religião, o seu Deus, pela adulação do mundo, pela adulação que vinha das suas mundanas, pelo dinheiro do mundo. Uma igreja que, como os habitantes daqui, apesar de ter tanto dinheiro, era espiritualmente pobre. Apesar de ter uma escola de oftalmologia, era espiritualmente cega. E apesar de produzir lã e tecido, estava espiritualmente nua. Por isso Cristo falou: aconselho que vocês comprem de mim ouro para que vocês possam se enriquecer, colírio para que vocês possam ungir os olhos de vocês, a fim de que vejam que vocês não estão enxergando, e também vestes, não vestes negras, a veste da moda, mas a veste branca da minha justiça. Mais um detalhe curioso a respeito de Laodiceia. Muita gente diz por aí que as águas de Laodiceia eram mornas. Eu já vi duas explicações que arqueologicamente não se sustentam. Uma delas é que a água vinha no cano ao longo dos quilômetros, esquentando, e por isso chegava aqui morna. A outra explicação é que havia dois canos, um com água morna, ou com água quente, outro com água fria, que os dois canos misturavam aqui, produzindo uma água morna. Essas explicações não consistem com aquilo que é encontrado em loco. Na verdade, a água morna de Laodiceia é porque a água daqui vem de termas. É uma região que tem água quente por natureza. Quem conhece Minas Gerais e vai para o lugar ali de Araxá, sabe que ali tem águas termais. Aqui também havia águas termais, águas que eram mornas e salobras. Quando a gente está no hotel, por exemplo, aqui em Pamucaré, você vê que até a água da torneira do hotel, quando você vai enxaguar ali a boca, depois de escovar os dentes, é uma água salobra, é uma água morna, é uma água que dá ânsia realmente, não é uma água que dá para beber, mesmo que esteja não contaminada. Agora é curioso que essa mesma água que era usada na produção dos medicamentos e de todos os minerais que havia aqui na região, também era uma água imprestável para beber. E quanto ao novo nome, Laodiceia, é curioso que Laodiceia é uma palavra grega, uma junção, na verdade, de duas palavras, laos, povo, e dike, que significa justa, ou justiça, de Caiocine, por exemplo. Então, Laodiceia pode ser traduzida de duas maneiras: o julgamento do povo ou o povo que julga. Aí a ironia tragicômica fica evidente. Uma cidade que deixou de ser a cidade de um determinado Deus para ser a cidade do povo que julga. E hoje o cristianismo, infelizmente, está na mesma situação. Um cristianismo que está deixando de ser o povo de Deus para ser o povo do popular, do povo que julga. A norma não é mais a escritura, a palavra de Deus, é a vontade popular. Não podemos ser assim, irmãos. Temos que parar com esse cristianismo que está treinando as pessoas para frequentarem as igrejas e não para seguirem princípios. Um cristianismo que está ensinando as pessoas a dizerem o que elas condenam, mas não o que elas defendem e por que defendem. Um cristianismo que infelizmente está acomodado na mornidão espiritual e não está atendendo ao conselho da testemunha fiel e verdadeira. Laodiceia ficou no passado. Hoje apenas restam aqui colunas, mármores, pedras de uma cidade que viveu, cresceu e hoje está abandonada. Mas uma mensagem sobre essa cidade ainda fala muito ao nosso coração hoje. E sábio é aquele que atende a mensagem do Apocalipse, a igreja de Laodiceia. Termino dizendo:
Podemos até estar no período de Laodiceia, mas não precisamos estar no estado de Laodiceia. Amém? Vamos ficar de pé e vamos passar. Exaltado o teu nome, Senhor Jesus. Eu quero que hoje que venha aqui na frente a irmã Ana e meu tio John. Quero orar com vocês três nessa noite. Deus conhece a minha história, sabe tudo que eu passei. Meu tio John, irmã Ana e Eugênio, venham aqui na frente. Eu quero orar com vocês três nessa noite. E quem quiser também a oração pode fazer. Os obreiros estendem a mão para cá, por favor. Maravilhoso e eterno Deus, quero te apresentar nessa noite, Senhor, primeiramente a nossa vida espiritual diante de ti. Queremos te agradecer por essa oportunidade. Quero te agradecer, Senhor, porque tu sempre está chamando a nossa vida para uma comunhão, para uma intimidade, para contigo, Senhor dos Senhores, Rei dos Reis. Quero te apresentar a vida do Eugênio nessa noite, pelos passagens do seu aniversário, Senhor. Que tu venha abençoar esse varão, que tu venha trabalhar no ser dele, no coração dele, que tu venha mostrar para ele aquilo que tu queres da sua vida, que tu venha abençoar ele no seu trabalho, que tu venha guardar a saída e a entrada dele no seu trabalho e no centro da cidade. Dá muitos anos de vida a teu servo, Senhor. Ele venha, meu Pai, tomar uma atitude diante de ti, para que tu venha abençoar ainda mais o seu servo. Quero te apresentar a nossa irmã Ana, que está fazendo mais um aniversário, meu Pai. Te apresento a vida da tua serva. Quero te agradecer pela vida dela. Quero te agradecer pela cesta que ela trouxe hoje para essa igreja. Quero te agradecer, Senhor, pelas orações da tua serva, por essa obra, por esse ministério. Somos gratos a tu pela vida dela, pela vida de cada obreiro que está aqui, que ora, que intercede, que ajuda a nossa vida, esse ministério a crescer para a glória do teu santo nome. Abençoa a tua filha, o seu esposo, os seus filhos. Abençoa, Senhor, os sonhos da tua serva. Realiza sonhos. Levanta ela mais forte na tua obra. Levanta a tua filha, Senhor, mais forte. Levanta a tua mão, meu tio. Quero profetizar nessa noite sobre a tua vida. Levanta, meu tio, sua mão. John, levante sua mão nessa noite. Eu quero profetizar nessa noite. Quero profetizar todas as barreiras. Quero profetizar todas as imposições do mundo sobre a tua vida, meu tio. Eu quero te dizer que Deus ele é contigo. Mas conversa, busca mais Ele, para que Ele venha te dar livramento naquilo que tu pede para Ele. Eu tenho orado por ti, Deus tem me mostrado uma luta muito grande. A vontade do inimigo é te colocar atrás de uma cela. Mas tudo vai depender do teu compromisso, do teu propósito com Deus, para Ele te honrar e te dar vitória. Está nas tuas mãos a tua bênção, a tua vitória, a tua posse. Te apresento o Jackson, meu Pai, nessa noite, meu filho. Que tu venha lapidar esse varão a cada dia no conhecimento, na graça. Abençoa teu filho, meu Pai. Abençoa sua esposa que está aqui, a Kézia, essas crianças, a Edna que está aqui, a irmã Maria. Abençoa a irmã Márcia que está aqui, a minha esposa, a Amy. Todos que vieram, a Bia, todos que vieram essa noite, o presbítero dessa casa. Que tu venha abençoar, Senhor, as nossas programações, a nossa vida, a nossa família, a nossa casa. Nos dá uma noite de paz. E que a tua bênção venha sobre a nossa vida e a nossa casa, a nossa família. Recebam todos do Senhor nessa noite as bênçãos do Senhor. Que a graça de nosso Deus e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão com o Espírito Santo seja com todos. E todos digam amém. Dá uma salva de palmas para Jesus. Leva a tua bênção e volte aqui para contar. Está encerrado. Sexta-feira a gente vai estar aqui na oração do meio-dia e domingo, o grande culto da família. Muito obrigado. Que Deus abençoe cada um de vocês.